Vamos meditar na palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor porque Ele é maravilhoso, Ele confirma. Deus me deu a palavra ontem. E o tema da pregação hoje é Deus de promessa. E Deus confirma tanto que Deus me deu essa palavra ontem. Hoje pela manhã, Davi manda o louvor para Derilene. Aí quando Derilene chegou assim, falou assim, Davi me mandou esses louvores. O primeiro entre os louvores estava o quê? Deus de promessa. Gente, não existe coincidência nas coisas de Deus. Sabe, isso verdadeiramente é o Senhor que faz. Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento. Segunda Pedro 1:4. Lá no finalzinho. 1:4. Enquanto eu leio aqui, faço a introdução, eu vou pedir para o Pedro aqui, para ele botar a iluminação de meia hora aqui no meu celular, que eu tinha posto e tirei. Todos acharam? Pode chegar ali para o Pedro, para o lado, Pedro, aí depois você me passa aqui. Diz a palavra do Senhor, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Só tem. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo pela tua palavra, Pai. E peço que nessa noite o Senhor faça em cada coração, Senhor. Cada vida que está aqui nessa noite verdadeiramente seja abençoada pelo Senhor. Porque eu creio que essa palavra não é só para cada um que está aqui, que vai ouvir, mas é para mim também. Essa palavra é a espada que corta aqui e corta ali, Senhor. E nessa noite eu sou apenas um instrumento em tuas mãos. Eu creio, Pai, que todos nós sairemos daqui abençoados pelo que o Senhor vai falar, Pai. Mas que cada um esteja com o coração aberto, Senhor. Nesse momento ninguém feche o coração, ninguém se distraia, ninguém durma, Senhor, mas todos estejam cativos àquilo que o Senhor vai falar, possam estar prestando atenção, Senhor. Porque eu creio, Pai, que o Senhor vai mexer com o nosso interior. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Nós lemos esse versículo e a palavra de Deus fala que Deus nos deu as suas grandiosas e preciosas e muito grandes promessas. E assim as promessas de Deus para nossas vidas. É algo de muito valor. Deus não tem qualquer coisa para nós. Deus tem coisas grandes. Muitas vezes, sabe o que acontece? Nós nos contentamos com muito pouco. Quando nós temos um Pai amoroso que libera grandes coisas. Muitas coisas que nós vivemos é porque nós não tomamos posse das promessas de Deus, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós cantamos, Deus de aliança, Deus de promessa, mas muitas vezes nós não temos vivido as promessas de Deus, não temos vivido aquilo que Deus verdadeiramente tem para nós. E as promessas de Deus podem ser coletivas, às vezes é para todos, né? Tem promessas que são para todos. A volta de Jesus é para uma pessoa? Não, é para todos. É todos aqueles que servem ao Senhor, têm a promessa
né? Tanto é que eu sempre digo, a maior promessa que tem, está em 1 João, não preciso abrir 2,25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Gente, não tem promessa maior do que essa. A maior promessa que eu tenho do Senhor, Deus já fez muitas promessas para a minha vida, e muitas já se cumpriram. Creio que algumas ainda vão se cumprir, mas a maior promessa que eu me agarro é essa, que um dia eu vou ter a vida eterna, um dia eu vou morar no céu. Nós temos a promessa, a igreja, todos nós temos essa promessa. De repente, nesse mundo você está passando por lutas, você fala assim, gente, como eu passo por luta nessa vida? Mas nós sabemos que um dia o Senhor tem um lugar maravilhoso preparado para nós. Um lugar que chegou ao ponto do apóstolo Paulo ir visitar esse lugar. Ele disse que foi levado ao terceiro céu. Ele citou um homem, mas ele estava se referindo a ele. Mas era algo tão maravilhoso que ele não queria voltar. A ponto de depois ele dizer, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. E nós vemos testemunho de pessoas que já tiveram essa experiência de um dia virem a óbito e Deus trazer de volta. E a pessoa que quando é trazida de volta diz assim, eu não queria voltar. Porque para onde que eu fui levado era um lugar maravilhoso. O que eu vi era tremendo, era um esplendor tremendo. Então a maior promessa que nós temos é a vida eterna. A maior promessa que nós temos é um dia morar no céu. Outra promessa coletiva é a proteção e o cuidado de Deus como Pai. Ah, mas tem uns que têm tantos testemunhos, meu irmão, todos nós temos muitos testemunhos de cuidado e proteção de Deus. Só que tem muitos que não percebem. Eu tipo assim, tudo que Deus faz eu conto. Ah, o pastor está sempre contando testemunho, não é porque ele opera mais. É porque muitas vezes eu estou sempre ligado para perceber o que Deus está fazendo. Eu penso que é coincidência. Eu não acho que aquele livramento foi coincidência. Eu acho que foi o livramento de Deus. Aquele tiro que não pegou, eu não achei que foi coincidência. Foi proteção de Deus, Deus como escudo. Aquela cura que eu tive, eu não penso que foi coincidência. Foi o poder de Deus que me curou. Então todos nós temos essa promessa de Deus como Pai, de cuidar, de proteger. Você é cuidado pelo Senhor. Você é protegido pelo Senhor. Se você está aqui nessa noite é porque até aqui te ajudou o Senhor. Pode ter certeza. Eu digo mesmo, se não fosse, eu já cansei de falar, se não fosse o cuidado e a proteção de Deus, muitos talvez que estão aqui nessa noite não estariam. Eu sou um deles. O Malu falou, eu também. E se continuar, eu também. Talvez muitos que não estão aqui, mas são parentes, são vidas próximas, nós não estariam, se não fosse o cuidado e a proteção de Deus. Então é uma promessa para todos. E tem outras. Mas Deus tem promessas individuais. Para cada um de nós. Deus tem uma promessa separada para a Líbia. Deus tem promessa para cada um de vocês. Às vezes você fala assim, pastor, mas eu já estou, como a pastora diz, avançada de dias, como não sei, mas mais ou menos assim, anciã de dias. Tem gente que fala assim, eu já sou ancião de dias, talvez as promessas já se passaram. Não, Deus tem promessa para você. Abraão estava lá com 75 anos, aí que Deus veio com aquela enxurrada de promessa para ele. Talvez ele poderia dizer, deixa eu quieto aqui, eu estou bem no meu canto. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus tem promessa, Deus tem coisa boa. Tem coisa boa para você, Deus tem coisa boa para você. É isso que Deus quer que você tome posse nessa noite. Deus tem promessa para a tua vida. As promessas de Deus não cessaram para você. Se você está servindo ao Senhor, as promessas de Deus não cessaram para você. Mas você tem que tomar posse. E como Deus se revela essas promessas em nossas vidas? Tem algumas maneiras. E a maneira principal é através da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, muitas vezes o Senhor, o Espírito Santo, vai no coração da pessoa específica e dá uma promessa. Eu me lembro que era novo, bem novo, e um dia tinha um pastor pregando sobre aquele versículo que diz, crê e será salvo tu e tua casa. Gente, o Espírito Santo naquele momento veio
como uma flecha no meu coração, e eu tomei posse daquilo. Eu disse assim: eu não aceito ninguém da minha família morrer sem Jesus. Eu tomo posse disso, eu tomo posse dessa promessa. Minha família toda vai ser salva. Minha mãe ainda não servia ao Senhor. Eu disse: um dia minha mãe vai servir ao Senhor. Aí daqui a pouquinho minha mãe se converteu. Meu pai não queria servir, não gostava de servir ao Senhor. Um dia foi alcançado meu pai, aí ele já estava servindo ao Senhor, faleceu servindo ao Senhor. Meu padrasto, que é meu pai também, daqui a pouquinho veio lá, Deus foi lá, chegou de uma maneira sobrenatural, converteu o coração dele, estava servindo ao Senhor. Meu irmão estava desviado, eu disse: eu continuo crendo. E meu irmão, daqui a pouquinho veio: ó, meu irmão, eu estou indo para o Rio, eu quero aceitar Jesus. Ainda tem pessoas na minha família, tem filhos ainda que vão se converter, eu creio, eu não tenho dúvida. Mas quando eu ouvi aquela promessa lá atrás, eu disse assim: eu não aceito. Eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E muitas outras promessas Deus tem para nossas vidas. E eu queria falar alguma coisa sobre as promessas de Deus, algumas características que a gente tem que entender. Muitas vezes nós sabemos, mas nós muitas vezes esquecemos. As promessas de Deus são infalíveis e verdadeiras. Número 23:19, não precisa abrir, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Deus não é homem para que minta. Aquilo que o Senhor te falou, prometeu para você, vai se cumprir. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Não tem uma palavra, Deus não lança a palavra fora. E quando você está ouvindo a pregação, está sendo ministrada no teu coração. Todos nós aqui, ninguém aqui pode dizer que já prometeu, nunca prometeu uma coisa e deixou de cumprir. Nós queremos cumprir. Eu creio que aqui nós somos homens e mulheres de palavra, mas quantas coisas eu já prometi, você já prometeu e não conseguiu cumprir. Tem uma coisa que eu prometi para minha esposa, de vez em quando ela lembra. Nós morávamos numa casa, eu prometi: amor, eu vou comprar para você uma banheira. Porque a banheira era grande. Aí de vez em quando ela fala assim: você nunca me deu minha banheira. Só que o nosso banheiro é desse tamanho, gente. Quando não tem como botar banheiro mesmo. Também depois eu pensei, se eu fizesse a banheira ia ficar para outro que está morando agora. Então não ia valer a pena. Mas nós prometemos as coisas. Não é porque nós não queremos, mas porque nós não temos muitas vezes capacidade de cumprir alguma coisa. Às vezes se prometeu achando que ia conseguir. Mas nós somos limitados, mas nosso Deus não é. Tem situações que são impossíveis. Nosso Deus é o Deus do impossível. Para Deus não há impossível. Aqui tem uma parte do versículo que diz: Deus não é homem para o quê? Para que minta. Porque às vezes um homem mente, mas Deus não mente nunca. A palavra de Deus é sempre verdadeira. Nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende nunca. Esse dia eu estava explicando para uma pessoa que aquele versículo, quando você encontra o versículo que Deus se arrependeu de fazer o homem, aquele versículo, quando foram traduzir, colocaram a palavra que mais se encaixava. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus nunca se arrepende. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nunca erra, só se arrepende quem erra. Nosso Deus não erra, como vai se arrepender? Se nosso Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Então o nosso Deus, Ele é infalível, não existe, gente, não existe impossível para Deus, mesmo que a promessa seja impossível. Você recebeu uma promessa de Deus, é impossível, vai acontecer, porque o nosso Deus do impossível vai fazer. Aí eu estava lembrando daquela mulher sunamita, quando o profeta chegou para ela e disse para ela o quê? Daqui a um ano você vai estar grávida, vai ter um filho. Na mente dela, ela deve ter dito o quê? Mas isso é impossível. Impossível para um homem, para Deus não. Alguma coisa de repente Deus prometeu para você, você fala: é impossível, eu não tenho capacidade, eu não tenho jeito, eu não consigo, eu não vejo como. Você não vê como, mas Deus pode fazer.
Outra coisa, as promessas de Deus são intemporais. Isso quer dizer que não tem um tempo determinado, não tem um tempo, não tem validade, não tem tempo de validade. As promessas de Deus não caducam. O que Deus prometeu, meu irmão, de repente você fala assim, poxa, Deus prometeu algo para mim, será que prometeu mesmo? Tem gente que começa a duvidar, porque às vezes parece que está demorando. Gente, não importa quanto tempo leva, se Ele prometeu, vai acontecer. Não entenda, já passou 10 anos e nada aconteceu. Quando eu comecei a orar pela conversão da minha casa, aí passou lá 10 anos, ou mais um pouquinho, aí minha mãe que chegou para Jesus. Aí teve que passar quase mais 10 anos, talvez mais, aí foi chegando meu pai, daqui a pouquinho foi chegando meu padrasto, daqui a pouquinho foi meu irmão voltando para Jesus. Mas já pensou se eu ficasse ali? Porque nós somos, sabe o que acontece? Nós somos imediatistas. Nós queremos que as promessas aconteçam no nosso momento, e as promessas de Deus vão acontecer na hora certa, no dia certo, na data certa, na hora certa, no tempo certo, que é o tempo de Deus. Porque nós queremos que seja hoje. Deus prometeu. E não adianta, se Deus te prometeu, vai ser no tempo dele. Nós não temos que tentar apressar o tempo de Deus. Eu me lembro que Deus me prometeu, quando eu tinha 16 anos, você vai ser um pastor. Deus falou, você vai ser um pastor. E durante esse período, às vezes chegava pastor de outra igreja e dizia assim, vem para cá que eu te consagro. Eu dizia assim, eu não quero ser no meu tempo. Vai ter no tempo de Deus. Se é no tempo de Deus, eu vou permanecer aonde eu estou. E aonde que eu estou, Deus vai ali, os planos de Deus, as promessas de Deus vão se cumprir. Aí precisou passar 20 anos do meu chamado, mas eu estava ali esperando dentro de uma promessa. Eu tinha uma promessa sobre a minha vida. Se você tem uma promessa, não tenta apressar, não tenta fazer igual Sara. Não foi Abraão que duvidou, quem duvidou foi Sara. Quando Deus prometeu um filho para Abraão, Sara começou a olhar as circunstâncias, começou a pensar assim, Abraão, é impossível você ser pai com a idade que você tem, é impossível ser mãe com a idade que eu tenho. Vamos pegar a minha serva e vamos, para você poder ter um filho. Tentando ajuda. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Para Ele cumprir as promessas de Deus na nossa vida, não precisa de ajuda. O que Ele tem que fazer, Ele faz. Outra coisa que nós temos que saber sobre o tempo. Eu vejo o exemplo de Caleb. Caleb, quando tinha 40 anos, Deus falou para Caleb e para Josué, vocês dois, porque vocês creem. Porque Moisés mandou 12 espias para Canaã, para ver a terra que Deus tinha prometido. 10 voltaram e disseram assim, olha, maravilhosa terra que Deus prometeu, mas nós não temos como entrar. E teve 2 espias, que era Josué e Caleb, disseram assim, olha, é difícil de entrar, lá tem gigantes mesmo, mas se Deus disse que nós podemos possuir, vamos possuir. Só que o povo, eles não ouviram. Caleb e Josué, que estavam com fé, que acreditavam no poder de Deus, acreditavam nos 10 espias. E o povo peregrinou 40 anos no deserto. E Deus chegou para Josué e Caleb e disseram, vocês vão ser os únicos que um dia vão pisar na terra prometida. E a Bíblia diz que 45 anos depois, Caleb entrou na terra que Deus tinha prometido. Ele disse assim, olha só, eu tinha 40 anos, hoje ele tinha 85 agora, mas eu tenho o mesmo vigor. Deus permaneceu o mesmo vigor. Sabe por quê? Porque as promessas que Deus tem para mim, Deus quer que eu aproveite. Pode crer, meu irmão, não importa o tempo, você ainda vai aproveitar as promessas de Deus na tua vida. E tem algumas promessas que talvez nós nem vamos ver. Eu estava lembrando de um irmão que eu conheci, e esse irmão chegou para mim e disse assim, meu maior sonho, ele tinha 3 filhos que estavam desviados, e ele falou assim, meu maior sonho, e Deus me prometeu que todos os meus filhos vão se converter,
todos os meus filhos vão servir ao Senhor. E um estava envolvido com drogas, outro estava desviado, outro envolvido com drogas, o outro eu não sei. Eu só sei que aquele irmão estava ali vivendo, e quando aquele irmão veio a falecer, esses 3 filhos deles voltaram para o Senhor Jesus. Um é pastor, outro é ministro de louvor, o que era viciado em droga, ministro de louvor, e outro também está servindo ao Senhor. Então muitas vezes, sabe o que acontece? Tem talvez promessas para a nossa vida, que talvez a gente nem chegue a ver, mas isso não quer dizer que, já que eu não estou vendo a promessa, não quer dizer que não vai se cumprir. Às vezes tem promessas de Deus que Deus já me prometeu, que eu posso não ver, mas eu tenho certeza que se Deus prometeu, essas promessas vão se cumprir. Outra coisa que nós aprendemos sobre as promessas de Deus, a maioria são condicionais a princípios. Eu fico vendo, tem um versículo lá na palavra do Senhor que diz: ficai em Jerusalém até que do alto, o quê? Sejais revestidos de poder. Eu fico pensando, Deus prometeu revestir aqueles discípulos de poder, e se eles não ficassem em Jerusalém? Deus fez a promessa que eles iam ser revestidos de poder, mas se eles não ficassem em Jerusalém, eles não seriam revestidos de poder. Então tem muitas promessas para a nossa vida que são condicionais a atitudes, princípios nossos. Outro versículo que eu estava lembrando, está em Josué, que diz: santificai-vos e amanhã farei maravilha no meio de vós. Farei maravilha no meio de vós é uma promessa, não é? Mas para Deus fazer maravilha no nosso meio, o que nós temos que fazer? Nos santificar. Outro versículo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei-me prova nisso, se eu não vou vos abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. Abrir janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas é promessa? Está condicionado aqui? Trazeis os dízimos. Em Deuteronômio 28, 1 e 2 diz: se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, virão sobre ti as minhas bênçãos e te alcançarão. Vir bênção sobre as nossas vidas, nos alcançar, são promessas, são condicionais aqui. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar tudo aquilo que o Senhor está ordenando. Então, meu irmão, comece a viver os princípios de Deus, que você vai viver também promessas de Deus. Porque estão ligados, meu irmão, quando nós ouvimos a palavra de Deus e começamos a colocar em prática nos nossos corações, verdadeiramente nós somos abençoados. Verdadeiramente foi falado aqui na escola bíblica dominical sobre obedecer. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, a bênção de Deus vem sobre as nossas vidas, as promessas de Deus se cumprem sobre nós. Outra coisa, as promessas de Deus, elas visam o nosso bem. Salmo 145, 13 diz: o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Como Pai amoroso e bondoso, as promessas de Deus é para o seu bem. Deus tem promessas maravilhosas para a minha vida. É para o seu bem as promessas de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para você é para o seu bem. O que Deus tem para mim lá na frente, se você está firme nos caminhos do Senhor, é para o seu bem. Pode saber que vem coisa boa sim. Se nós estamos firmados com Deus, vem coisa boa sim sobre as nossas vidas. Outra coisa, as promessas de Deus passam por Jesus. 2 Coríntios 1, 20 diz: porque todas quantas as promessas de Deus são nele, ou em algumas versões em Cristo, o sim, e por ele o amém. As promessas de Deus se cumprem em nós através de Jesus Cristo. As promessas de Deus só
quando nós abrimos o coração para Jesus, é que vem as promessas de Deus sobre a nossa vida. Não tem como eu falar, eu quero as promessas de Deus, mas não quero Jesus. Então não deixa. Deus pode até dar a promessa sem você ter Jesus ainda, mas elas só vão se cumprir em você quando você tiver Jesus. Porque quando eu estava, antes de eu servir a Jesus, eu me lembro que uma vez a minha prima chegou para mim, a Cláudia, que a maioria dos irmãos conhece, e disse assim: olha, Rogério, você pode fugir à vontade, mas Deus me mandou te dizer que Ele tem um propósito na tua vida, Ele vai te usar muito na obra dEle. E eu não servia ao Senhor, eu fiquei espantado olhando para ela. Sabe por quê? Porque Deus já estava ali declarando as promessas dEle, mas elas só iriam se cumprir no dia que eu abrisse o coração para Jesus e deixasse Jesus entrar. Então, quando Jesus entra, as promessas para as nossas vidas, tem dele o sim. As promessas de Deus, tem dele o sim. Tem deles o amém. Sabe o que quer dizer amém? Assim seja. O que Deus tem para você, assim seja. Sem Jesus, sem promessa. Se afastar de Jesus, está se afastando das promessas. E outra coisa, não recebemos as promessas de Deus porque somos muito bons, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Não somos merecedores. Eu sou merecedor. Olha, como eu mereço Deus. Olha, tal irmão pode não merecer, mas eu mereço a promessa de Deus, porque eu estou na igreja, todos os cultos, eu participo da consagração, da escola bíblica dominical, da intercessão. E Deus está falando: e aí? Eu tenho promessa para você. É muito bom você participar da consagração, da escola bíblica, das orações, da intercessão, mas não é por isso que eu estou liberando promessa, porque você não merece não. Ele está falando para mim, pastor Rogério, você não merece não. Ninguém aqui merece. Nós não somos merecedores de nada, meu irmão. Nós não somos merecedores de bênção, nós não somos merecedores de misericórdia, nós não somos merecedores de promessa, mas Deus, Ele mesmo assim, o pai não dá para o filho aquilo que ele merece, o pai dá para o filho porque ama. Talvez se fosse dar o que merece, ele não pagaria o colégio para o filho. Às vezes o filho mal criado, não vou, você é mal criado, não vou pagar mais colégio para você. Mas sabe por que ele faz? Porque ele ama. Sabe por que ele supre as necessidades, dá vestimenta. O filho quer comprar um tênis, uma camisa, talvez uma coisa que ele gosta, dá porque ele ama. Às vezes não merece, não, mas Deus dá, não porque nós merecemos. As promessas de Deus que Ele tem, você fala, de repente fala assim: gente, eu sou tão sem merecimento para Deus ter promessa para a minha vida. Deus não vai dar, ninguém aqui merece. Mas tem algumas atitudes que nós temos que ter para recebermos as promessas de Deus. Em primeiro lugar é acreditar, ter fé, meu irmão. Romanos 4:20, falando de Abraão. Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão, Deus fez várias promessas para ele. Deus chegou para ele, ele disse assim: larga tudo, Abraão, larga a tua casa, a tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E cuidou dele, deu a riquezas para Abraão. Abraão se tornou um homem muito rico. Mas a maior promessa, talvez o que mais Abraão desejava era o quê? Era um filho. Deus prometeu e Deus cumpriu. O que eu quero te dizer é uma coisa: em momento nenhum, Abraão já era velho. Não estou chamando os irmãos de 75 anos de velho, não. Estou falando para ter filho, né, gente? Para ser pai. Mas ele estava com a idade avançada. A sua esposa estava com a idade avançada. Talvez ele com 75 anos, Deus prometeu: você vai ter um filho. Ele falou assim: eu dou mais uns 5 anos para Deus. Pelo menos até 80, Senhor. Mais 5 anos. Mais 5 anos passou e nada aconteceu. E foi passando mais alguns anos e nada acontecendo, mas a fé dele, ele continuou acreditando, continuou tendo fé. Então, meu irmão, se Deus prometeu alguma coisa para você, acredite. Se Deus ministrou alguma coisa no seu coração, te prometendo alguma coisa, não duvide, não deixe incredulidade entrar no teu coração. Não deixe incredulidade entrar no teu coração, dizendo que lá na frente não tem nada de novo, nada de bom para você, porque eu creio que tem promessa para a minha vida que eu ainda nem conheço, mas tem lá na frente para mim.
Porque quem cuida do meu futuro é Deus. Quem cuida de mim hoje no presente é Deus, mas quem cuida do meu futuro, quem sabe o meu futuro é Deus. Mas para isso você tem que ter fé. Outra coisa, se você quer receber as promessas de Deus, você tem que fazer, nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Tem gente que recebe promessa de Deus e fica de braço cruzado, né? Deus prometeu, vai acontecer, vai se cumprir. Não. O que você pode fazer, você tem que fazer. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Deus chegou para Noé. Noé, a Bíblia diz que Noé era o único, no meio de uma geração corrompida. Deus chegou e viu em Noé o que? Integridade, um homem que andava com Deus, viu várias qualidades de Noé e disse assim, olha só, eu vou mandar, nem disse o tempo, daqui um tempo, eu vou mandar um dilúvio, vou mandar uma chuva sobre esse lugar. E outra coisa, nunca tinha chovido. Faz uma arca, para salvar você e tua família. A pessoa não disse assim, Deus prometeu que vai ter um dilúvio, Ele vai salvar minha família. Ele mandou fazer uma arca, mas é tão difícil. Imagina fazer uma arca desse tamanho que Deus mandou. E ficar os braços cruzados. Depois que Deus fez a promessa para ele, não sei quanto tempo, porque a Bíblia não diz quanto tempo foi feita a arca. Mas levou entre a promessa e o cumprimento da promessa 100 anos. Se ficasse ali Noé 100 anos pensando assim, ó, não sei o que vai... deixa para lá. O dilúvio ia acontecer? Ia acontecer. Só que não ia ser salvo nem Noé, nem a sua casa. Porque Noé tinha que fazer a parte dele. Meu irmão, Deus te fez uma promessa, faça a sua parte. Deus prometeu salvar a sua família, faça a sua parte. Que é joelho no chão, orando pelo seu marido, orando pelos seus filhos. Deus está prometendo, tem que fazer a sua parte. E como eu falei, olha, lá atrás Deus falou assim, ó, um dia você vai ser pastor. Já viu o Cruz? Deus falou que eu vou ser pastor. Não, eu disse, então eu tenho que estudar. Fui para Minas Gerais, me afastei da minha família, novo, fui lá para Belo Horizonte, me afastei da minha família, para fazer a faculdade de teologia e me preparar. Eu não sabia quando ia se cumprir a promessa, mas eu tinha que fazer minha parte. Terminei os meus estudos, estudei como não estudei muito. Para quando a promessa se cumprisse, a minha parte eu tenho que fazer. E Deus está falando para você, tem promessa para você, faz sua parte. Se Deus te prometeu, olha, eu vou te curar disso, faz sua parte. Deus, não, se Deus quiser, Ele faz do jeito que Ele quer. Não, Deus está falando, a tua parte, quem faz é você. O que você não pode fazer, quem vai fazer sou eu. O impossível sou eu que vou fazer, mas o possível deixo para você fazer. Outra coisa, atitude nossa contra a promessa de Deus, paciência. Hebreus falando também de Abraão. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Deus prometeu, meu irmão, tenha paciência. Meu filho não se converte, tem paciência, vai se converter. Deus prometeu? Vai se converter. A porta não abriu, vai abrir, se Deus prometeu. Como eu falei, nós temos que fazer a nossa parte. Tem um louvor que eu gosto, que o pessoal contesta, é pastor contesta, cantor contesta. Quem tem promessa de Deus não morre não. Eu sempre digo, se você fizer a sua parte, você não vai morrer antes de ver as promessas que Deus prometeu. Se Deus falou que vai fazer, vai fazer. Só se eu não fizer a minha parte, que aquelas promessas, eu tenho como abordar as promessas de Deus para a minha vida. Mas se eu fizer a minha parte, a promessa vai se cumprir. Se Deus fala que vai fazer, Ele faz. Não tem aquela ali, houve ali um imprevisto no meio do caminho. Imprevisto acontece com o homem, com Deus não tem isso. Se Deus prometeu, tem 50 anos que você está buscando, esperando uma promessa, vai se cumprir, Deus prometeu. E se não se comprometeu, pastor, eu fui numa reunião, o profeta falou, Deus me enganou. Deus não te engana, o profeta que falou errado. Quem erra é o homem. Por isso que não sai atrás de profemonte. Ali tem aquela casinha ali, está cheia de profecia. Fala profecia para todo mundo. Não sou contra a profecia, eu sou pentecostal.
Profecia de Deus. Não vai ficando ali, tem uma casa ali que todo mundo fala profecia para todo mundo. Esse negócio de falar profecia para todo mundo, cuidado com isso. Aí um monte de gente fala assim, Deus falou e não aconteceu. Deus não falou nada, porque quando Deus fala, acontece. Eu fui num culto aí, o profeta disse assim, até o final do ano, você vai estar com um carro, cabine dupla. Até parece, não tem que pedir isso para Deus. Um carro, cabine dupla até o final do ano. E Deus vai te dar uma casa de 4 quartos. Isso daí faz 4 anos. Aí quando no final do ano, a pessoa chega para Deus e fala assim, Deus, continuo com o meu carrinho velho. Eu não tenho como estender meu apartamento. Sabe por quê? Porque não foi Deus que me prometeu. Então cuidado, foi Deus, foi um homem. Não, se você recebeu uma profecia de um homem, uma profecia, eu não estou dizendo para você negar a profecia, não. Pede confirmação. Recebeu a profecia, pede confirmação. Deus confirmou, pede confirmar de novo. É assim que eu faço com Deus. Deus falou, Senhor confirma. Aí Deus confirma. Deus confirma. Deus fala assim, poxa, eu estou confirmando. Mas confirma de novo, Senhor. Eu quero ter certeza que é o Senhor. Por isso que a quarta atitude nossa é discernimento. Para saber se algo é de Deus ou não é de Deus. Não aceita qualquer coisa não. Porque Deus não quer. Até a palavra de Deus diz, a palavra de Deus fala, que se você receber uma profecia, e essa profecia não vier se cumprir, essa profecia não é do Senhor. Se não vier se cumprir, se você tiver mais intimidade, até chega para o pastor lá e fala assim, olha, você profetizou isso para mim, ó, não aconteceu não, estou esperando meu carro com cabine dupla, até hoje. E para terminar, a atitude que nós temos que ter é esperança, aguardar coisas boas do Senhor. Talvez, meu irmão, você chegou aqui nessa noite, você já não espera mais nada de novo nessa vida, não espera mais nada. O que de repente você pensa assim, o que tinha que acontecer já aconteceu. Isso é o que você pensa. Se você está em Deus, isso é o que você pensa. Deus tem coisa boa para frente, tem esperança no seu coração. O Senhor está querendo despertar no teu coração essa esperança, que Deus tem coisas boas pela frente para você. Não pense assim, não, minha vida, o que tinha que acontecer, já tem um ponto final. Não, sua vida não está com ponto final. A última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Vamos nos colocar de pé nesse momento, e nós estaremos orando ao Senhor, e que verdadeiramente nessa noite, você possa tomar posse das promessas de Deus para a sua vida. Fala assim, Senhor, nessa noite eu tomo posse, quero tomar posse de tudo que o Senhor tem para a minha vida. Porque o que Deus tem para você tem de Jesus, a Bíblia diz, tem de Cristo o sim. De todas as promessas de Deus, tem de Cristo sim para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Como é bom saber que nós temos promessas em nossas vidas, Pai. Promessas de paz, Senhor. Porque o Senhor é nosso Pai amoroso, Senhor. Nosso Pai que nos presenteia, mesmo não merecendo, Pai. Não somos merecedores, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor nos promete, o Senhor cumpre o que promete, Senhor. O Senhor tem promessas de coisas boas para cada um aqui, Pai. E verdadeiramente, Senhor, vidas aqui possam viver em Tuas promessas, Senhor. Muitas vezes nós vivemos incredulidade, muitas vezes vivemos em dúvida, Senhor. Muitas vezes nós vivemos, Senhor, segundo, Pai, o curso dos noticiários desse mundo, Pai. Nós queremos viver, Pai, debaixo das Tuas promessas, Pai. Do nosso futuro, quem está cuidando é o Senhor, Pai. Se tem alguém aqui, Pai, que está preocupado com o futuro, Pai, em nome de Jesus, Pai, tira toda a preocupação, Senhor, nesse momento, toda a ansiedade agora, Pai. Tira a ansiedade, Pai, porque do nosso futuro, quem cuida é o Senhor, Pai. É o Senhor que está traçando o nosso futuro, Senhor.
porque nós estamos no teu caminho, Pai. Por isso eu peço nesse momento, abençoa a minha vida e abençoe a vida de cada irmão, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor.